Tudo bem, pessoal? Mais um vídeo aqui, mais um podcast ou um bate-papo do Tá na Lousa. Para todo o pessoal que nos acompanha, a gente vai falar um pouco agora sobre esse mundo digital. Especificamente seria sobre direito digital, porque eu estou com o Leonardo Góes, o Léo, meu amigo, professor, coordenador, e também mestre em ciências jurídicas e advogado especializado aí nessa área de direito digital. E o Léo vai trabalhar com a gente causos, histórias que parecem brincadeiras, mas são muito sérias e que envolvem o uso de celular, de WhatsApp, segurança da informação. Ou seja, a gente vai tentar, através de uma conversa mais descontraída, através de algumas histórias, entender um pouco dessa parte técnica que é tão presente no nosso dia a dia e que não é só coisa de advogado, não. É muito importante que os pais, os professores, os gestores das escolas tenham um certo conhecimento para que a gente possa prevenir muitas coisas que acontecem todos os dias. Então, seja bem-vindo, Léo. Vamos lá. E aí, Vinícius, olá a todos. Bom dia de quem é de bom dia, né? Isso. Boa tarde, noite, madrugada. Esse podcast aqui, esse videocast, na verdade, né? Enfim. Pode ser também. Pode ser também. A gente vai tentar aqui, através de um rápido bate-papo, falar sobre. Você tem uma. Para a gente começar, né, você tem um sonho. Você tem um sonho aí sobre um caso envolvendo celular, vazamento de informação e menor de idade, né? Sim, na verdade são vários sonhos que num primeiro momento pode ser engraçado, mas são verdadeiros pesadelos, né? O Vinícius aqui brincou que por uma questão ética minha, enquanto advogado, eu tenho que selecionar os casos que tecnicamente eu vivenciei, mas eu tenho a liberdade acadêmica também de expô-los, né? Enfim. Então eu tive um sonho especificamente, a gente sonha em primeira pessoa, tá? Que teve um vazamento de fotos. Isso é normal, viu, pessoal? Entre aspas, infelizmente normalizou. Vazamento de fotos íntimas por todos os cantos desse país. Teve do Fogaça recentemente, né? Teve o quê? Do Fogaça, o pessoal tava falando e tal. Sim, sim. Depois a gente pode até falar, né? Pode. Que hoje essa questão do direito de imagem, do que é crime hoje em dia, o que não é, né? E tal. Na verdade, várias e várias personalidades aí tiveram. Sim, a gente vê isso praticamente toda semana, né? Praticamente toda semana, então isso acontece com todos. Enfim. Vamos ao sonho. E teve um vazamento de uma pessoa específica, de uma garota, já maior de idade e tudo mais, e ela, num primeiro momento, já acusou o ex-companheiro, porque só ele teria essas fotos, né? E no WhatsApp, a gente sabe lá quando inicia a conversa com alguém, que as conversas são criptografadas ponta a ponta, ok? Tem lá aquela ressalva com fundinho amarelo. E no caso dela especificamente, foi orientada que não tinha como fazer uma interceptação nem nada, a não ser que fosse feita uma perícia em um dos aparelhos, no dela ou no dele. No primeiro momento, como ele era a maior suspeita, no dele. Mas, enfim, estava uma história meio nebulosa e ela foi indagada. E o teu celular? Traz pra gente dar uma olhada, né? Pra fazer uma perícia e tal. Ah, não, o celular que eu utilizei na época eu dei pro meu sobrinho e eu utilizo agora outro. Enfim, pessoal, qualquer criança, e nesse caso literalmente uma criança, já um adolescente de 12 anos, consegue recuperar dados formatados de um celular. E nesse caso especificamente, o celular que foi dado ao sobrinho, o sobrinho teve a brilhante ideia de recuperar os dados antes da formatação. Então ela resetou lá. Então eu costumo dizer, Vinícius, que quando a gente decide trocar de celular, sei lá, queima, faz alguma coisa ou passa para alguém da sua estrita confiança, mas não vende para qualquer um, porque esse qualquer um pode recuperar esses dados. E foi o que aconteceu. Que tipo de dados que são recuperados normalmente? Fotos, mensagens, vídeos. Dá para você recuperar boa parte daquilo que foi formatado. Então, se um dia a pessoa, por exemplo, colocou ali dados do cartão de crédito, por exemplo, para o marido, a depender alguém, da situação, você consegue recuperar. De repente aparece tudo lá, né? Consegue recuperar. E assim, ou você consegue recuperar no próprio dispositivo,
Ou a depender também, que em alguns casos a gente já presenciou, de pessoas que não sabem fazer um gerenciamento direito do seu backup de conversas do WhatsApp, isso fica na nuvem, né? Aquilo que a gente chama de cloud computing, e a pessoa mal sabe o que salvou, não salvou, e as pessoas recuperam isso pelo servidor. Pelo servidor, entendi. Também tem essa situação. Mas nesse caso, um adolescente de 12 anos, recém-completado, decidiu recuperar os dados da tia e achou as fotos íntimas da tia. E aí você pega e fala, nossa, que loucura. Até aí, tudo bem. Pra você ter uma ideia, até aí tudo bem. Se alguém está surpreso, até aí não tem nada de grande surpresa, não. O que eu fiquei assustado e compartilho aqui para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, que esse adolescente com mais 4 crianças e adolescentes, porque tinham crianças de 11 e 12 anos, eles tinham um grupo dos 5 melhores amigos de escola. Então, acho 11 e 12 anos corresponde hoje ao quê? Ao 5º, 6º ano? É isso, né? 5º, 6º ano do ensino fundamental? Com 12 já é o 7º ano. Já, né? Então, 6º, 7º ano ali. Eles tinham um grupinho que, assim, aparentemente, para o pai, para a mãe, para o responsável que fiscaliza, fala assim, é um grupo que eles trocam vídeo, foto de futebol, disso, aquilo, meme e tal. E era tipo assim, blessed, não sei o que, os amigos e tal. Eles trocavam fotos de pessoas próximas em situação de seminudez. Primo, irmã. E aí o que aconteceu? Eles estão assim, ó a minha irmã tomando banho na piscina, ó a minha tia voltando da academia, ao ponto de tirar foto da bunda da mãe e mandar no grupo da mãe. Não sei se é um complexo de Édipo mal resolvido aí, enfim. Mas onde eu quero chegar é que essa geração, diferentemente das anteriores, ela tem acesso a material pornográfico da forma mais pesada a alguns cliques. Então, não tem graça para eles entrarem nesse tipo de conteúdo. O que eles acham legal é trazer alguma coisa mais personalizada, alguma coisa assim, que seria movido por desafios. Então, como eles trocavam fotos de pessoas próximas em situação, seja assim, com uma roupa mais colada, alguma coisa assim e tal, o filho tirando foto da bunda da mãe, olha, você tem cabimento isso? Quando esse moleque viu as fotos da tia nua, ele ganhou o jogo, né? Falou só o que eu tenho aqui. Sim. E aí um dos irmãos mais velhos dessa molecada viu a foto da menina lá e acabou jogando num grupo de WhatsApp. Isso pulverizou e já era. Agora, infelizmente, não tem como você concorrer com a internet. Mas por que eu conto essa história, que pode ser com H ou com E, depende de como você quiser ir interpretar, é o quanto a gente deixa à mercê do destino, à sorte, ao acaso, quando a gente pega um celular, compra, registra nossa linha telefônica no nosso CPF e deixa pro menor usar e abusar. E a gente tem responsabilidade nisso. Sim. Então, esse caso para mim, olha que eu lido com situações que eu já não duvido de mais nada, eu tô perdendo assim, de certa forma, o senso de ficar, nossa, aquela coisa assim, você duvida? Não, eu não duvido de mais nada. A internet, porque o nosso celular é o nosso maior lixo. Todos nós, o nosso celular é o nosso maior lixo. E as informações e os dados fora de um contexto, eles são extremamente perigosos. Então, eu já não me surpreendo com mais nada. Só que esse caso específico, não que tenha acontecido comigo, foi um sonho, foi algo que eu realmente levou à reflexão. Falei, cara, o que menores de idade diariamente não trocam de mensagens, fazem aqui, acolá e tal. Às vezes na mesa de almoço, ali, trocando mensagem. Às vezes na sala de aula, o aluno utilizando e tal. E a gente não faz ideia. Esse negócio da bunda da mãe me causou uma perplexidade. Então, né? Aí tem questões éticas, morais, uma série de coisas. Mas, acima de tudo, a oportunidade, né? Exatamente. E uma coisa que, para professores, para pais, né? Eu, por exemplo, sou pai e tal. Uma coisa que a gente fica preocupado é o seguinte. O grupo de WhatsApp. Agora, por exemplo, tem o Telegram, que faz a mesma função do WhatsApp, com mais recursos ainda, com mais possibilidades.
Então, a escola, ela faz um esforço hoje, muitas escolas estão fazendo esforço, algumas não, outras sim, enfim, isso é algo que está sendo muito debatido hoje em dia no Brasil, sobre a questão do uso do celular. Então, usa ou não usa? A gente sabe que se o aluno não puder usar na escola, ele vai usar fora dela, a gente já sabe disso. Sim. Isso é que nem em casa, meu pai dizia, não faça isso, fora de casa você dá um jeito, né, e faz. Então, assim, é muito comum os alunos da sala, da turma, terem grupos. Sim. Às vezes o professor mesmo fala, olha, vamos criar um grupo no WhatsApp para que a gente possa realizar um projeto. E assim, quando era ainda só no Facebook, era mais fácil, porque existe um moderador vendo o que está acontecendo. No grupo do WhatsApp, muitas vezes o professor cria, mas ele não entra como um moderador. Ou não existe um moderador. Ou ele coloca, por exemplo, a pessoa mais influente da sala, o aluno mais responsável para ser um moderador. O que implica isso tudo? Pois é. E às vezes acontece também do professor criar o grupo para um determinado propósito, ele pegar, sair do grupo e deixar lá. E aí a galera continua. Ou seja, fizeram o que tinha que fazer e esqueceram de excluir aquilo. Exatamente. Né? Então, eu sou um cara completamente avesso a proibições, isso independentemente de qualquer idade. E no que diz respeito a essas tecnologias que temos hoje, essa palavra tecnologia é aquilo que a gente tem contemporâneo a nós, né? Uhum. Então, não tem como a gente viver dissociado de celular, smartphone e tudo mais. Então, eu acredito que a proibição não é o melhor caminho, porque, enfim, o aluno, de alguma forma, ele vai ter contato ali. A questão é de uma certa regulação. Então, a gente vê hoje nos contratos de matrícula dos alunos, isso em regimento das escolas, do grupo de ensino, do sistema educacional, enfim, já há cláusulas jurídicas no que diz respeito à utilização de celular nas escolas, né? Algumas liberam no intervalo, algumas liberam durante a aula para fins exclusivamente acadêmicos, enfim. Mas não existe, é aquilo que eu falo, o aluno, às vezes o adolescente, eu fui adolescente, você foi, quando a gente acha que é o dono do mundo, né? E acha que a gente tem alguma espécie de privacidade. Não existe, menor de idade não tem privacidade. Esquece. Juridicamente falando, não existe privacidade. Ele tem que estar à mercê de ser monitorado a todo e qualquer momento. E nem adianta o cara pegar e falar assim... Ou seja, eu preciso dar a liberdade para que ele usufrua das tecnologias, de tudo aquilo que o mundo proporciona, mas sempre estando monitorado. Isso é uma questão ética. Mais do que ética, mais ou menos, isso vai depender de cada um, mas é uma questão jurídica. Sim, é onde nós vamos chegar, nas responsabilidades. É uma questão jurídica, porque o aparelho, o smartphone, o hardware, o terminal, o dispositivo informático, que a lei chama de várias coisas, dependendo da lei, ele é de titularidade, num primeiro momento, de um maior de idade, do maior responsável que foi lá, efetuou a compra, colocou um chip de celular, paga um plano de celular. O CPF dele. O CPF dele está atrelado. Então, assim, claro que a gente sabe da questão de individualização, de responsabilidade penal. Às vezes, se um menor perpetra algum tipo de ilícito criminal, algo mais pesado, que não tem como responsabilizar criminalmente o maior, mas tem como responsabilizar ele civilmente. Alguma coisa... Por exemplo, nessa história que você contou, a tia que se sente lesada, ela de repente, aquele menor, ele talvez não tenha cometido um ato infracional. Ou isso até dá para discutir. Dá para discutir. Até dá para discutir. Ele pode tomar, de repente, uma advertência, né? Até dá para discutir algum crime contra a honra que seria equiparado a um ato infracional. A mãe não vai responder por crime algum, mas ela pode, de repente, pagar uma indenização por danos morais para a irmã. Com certeza. Até a gente fazendo um link disso aí, me veio agora a cabeça, e aqui nada é combinado, viu? Vem do jeito que vem. Que no Tribunal de Justiça de São Paulo acabou reformando uma sentença de primeira instância que, num primeiro momento, beirava um absurdo, mas era uma coisa discutível. Que criaram um grupo de WhatsApp,
E aí, nesse grupo de WhatsApp, salvo o melhor juízo, era para um aniversário específico de uma das crianças, adolescentes que estavam ali. E aproveitaram desse ambiente para começar a difamar e injuriar um dos participantes ali. É aquilo que a gente chama de bullying, mais especificamente um cyberbullying, né? Enfim, e a mãe, o responsável ali pela pessoa, pelo menor que foi denegrido, entrou com uma ação de reparação. Danos materiais, danos morais, foi discutir isso judicialmente e entendeu o magistrado em primeira instância que o criador daquele grupo tinha responsabilidade sobre o que estava acontecendo ali dentro. E o criador era menor, logo a responsabilização recaiu sobre o responsável. Uma indenização por dano moral, salvo o melhor juízo na época, de R$5.000. Depois o tribunal acabou reformando, entendendo que não era o caso e tudo mais e tal. Mas são situações que agora estão sendo discutidas. Sim. Até que de repente apareça aí um tribunal que não reforme essa decisão, Pois é. né? Assim como em tempos de Orkut, lembram do Orkut, falecido Orkut? E teve uma comunidade específica que criaram em detrimento de uma professora, isso foi em Minas Gerais, esculhambando a professora, difamando, injuriando ela e tudo mais, eram todos menores. E lá foi diferente, lá ficou bem claro a responsabilização dos menores que criaram o grupo, se provou o dolo, o nexo de causalidade, ali foi tudo provado, e tanto em primeira instância quanto o Tribunal de Justiça de Minas ratificou, os pais tiveram que pagar uma indenização até que razoável para a professora que foi ofendida. Léo, outra coisa, sobre repasse de fotos e tudo mais, né? Então, hoje é crime, né? Repassar fotos, por exemplo, sair um nude. Sim. Esse crime, ele precisa, por exemplo, para ser crime, tem que haver uma liminar do prejudicado em prol do prejudicado, para que não seja... por exemplo, ele entra com uma ação pedindo, olha, eu não quero que... Vazou uma foto minha, eu não quero que repassem. Tem que haver essa decisão jurídica ou não? Não. Na verdade, o que acontece é o seguinte. Houve uma mini reforma dos crimes contra a dignidade sexual. Criou-se 3 novos tipos penais no final do ano passado. E houve uma alteração quanto à procedibilidade da ação também e tal. E tem algumas coisas específicas no que diz respeito ao repasse de imagens de cunho erótico não autorizadas pelo titular, que até então se encaixava como um crime de difamação ou injúria, dependendo do contexto ali. Agora, pela questão da especialidade, existem crimes específicos. Ganhou um tipo específico. Ganhou um tipo penal. Então, o que acontece? Quem passar essas fotos para frente, né, pode responder criminalmente. Um menor que vier a passar essas fotos pode responder por ato infracional equiparado a esses crimes, sem prejuízo das sanções cíveis também. Então não tem que ter nada. A questão só, volto a repetir, que o WhatsApp acaba sendo um terreno um tanto quanto arenoso. Sim. No que diz respeito a você fazer a investigação e atribuir ao certo a autoria de quem começou, por exemplo. Ou seja, o único jeito mais simples é a pessoa recebeu, repassou, eu peguei os 2 celulares e eu tive a prova concreta de que esse repassou para ele. Exatamente. Fora isso já é um pouco difícil. Já é mais complicado. Por causa da questão da criptografia. Já que são no Telegram é a mesma coisa. Agora teve esses vazamentos da Lava Jato, a Vaza Jato, enfim. Parece que é uma técnica hacker ou cracker, como dizem, da mais alta sofisticação. E na verdade não foi nada disso. Foi uma situação até que primária, mas que envolvia um dos dispositivos dos envolvidos. Mas não houve interceptação. Então assim, mas se você não consegue chegar em quem começou, o simples fato de você propagar, até lá no Código Penal já tinha, antes mesmo desses novos tipos penais, você tem lá nos crimes contra a honra que fala que incorre na mesma pena aquele que propala, aquele que passa para frente, passa adiante, que agora é o verbo compartilhar que a gente tem. Então o pessoal tem que tomar cuidado com quem encaminha, né? Porque ele pode ter algum tipo de responsabilização. Bom, diante disso tudo, para a gente encerrar, o que a gente entende?
Existem muitos casos. Existem casos e casos. O Leonardo, por exemplo, como advogado, vê de tudo. Tanto como professor que pesquisa, como advogado que vive essas situações. E é muito difícil nós tentarmos prever o que vai acontecer. Sim, sim. É muito difícil. Então, na educação, que talvez seja uma mensagem importante para nós, toda vez que a gente fala em educação, toda vez que eu falo em formação do cidadão, a gente precisa se basear em princípios, né? Como se fosse uma base de princípios, uma base de valores. Então, para lidar com isso, mais fácil do que ficar pensando se isso ou aquilo vai acontecer e como eu vou prevenir, é mais fácil formar com base nesses valores, né? Por exemplo, a criança, o adolescente precisam ser monitorados e eles precisam entender por que eles estão sendo monitorados. Eu entendo que eu monitorar uma criança, um filho, e ele saber, ele ter consciência, isso é um valor. Sim. É importante por quê? Porque existe ali um esclarecimento. Olha, meu filho, você precisa ser monitorado porque esse mundo é perigoso. Você precisa de alguém do seu lado para impedir que você seja vítima e para impedir que você seja também, faça alguém vítima, né? Com um compartilhamento, alguma coisa. E é muito sério, por quê? Porque o professor, ele está ali vivendo o dia a dia dele, muitas coisas acontecem. E nós sabemos, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, todos nós somos responsáveis pelo menor. Sim. Então, tudo que acontece, por mais que eu fale assim, não, o professor ele não da foi... proteção integral ao Justamente, menor. artigo 227 da Constituição. Então, por mais que eu diga assim, não, mas lá nos finalmente, o professor não foi considerado um culpado, um negligente, alguma coisa por isso, mas ele correu risco. Nós, professores, eu sou professor, você é professor, nós corremos riscos. Por quê? Porque muitas coisas estão acontecendo e, de repente, você não está vendo o que está acontecendo. Por exemplo, esse podcast, óbvio, não é para fazer com que as pessoas fiquem vivendo sob tensão. Não, mas é para ter mais cuidado com o que acontece no mundo moderno, né? Acho que a palavra é zelo, né? Zelar pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes. E eu acredito, Vinícius, que o alcance desse podcast, mais do que o nosso ouvinte, nosso espectador, enquanto professor, ele fazer uma reflexão enquanto pai, enquanto responsável, porque aquela coisa, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Às vezes o cara tá sabendo lidar ali na classe e tudo, mas fala, pô, isso aqui é composto de crianças, adolescentes iguais aos que eu tenho lá em casa, por exemplo. Então, você falou que os responsáveis precisam monitorar. Eu até, permita-me uma correção, eu acredito que eles devam. É um dever. É um dever, é um poder-dever, eles devam monitorar. Sim. Então é isso. Permitir o uso das tecnologias, com certeza, é o mundo que nós vivemos, né? O cyberespaço existe, a cybercultura é produzida coletivamente, como Pierre Levy nos ensinou, e nós precisamos saber lidar com isso de forma crítica e quanto mais consciente. Saber dos casos é importante, né? Mas, acima de tudo, repassarmos valores, né? Por exemplo, eu não vou brincar com a integridade de outra pessoa, né? Se eu vi alguma coisa, se eu tenho informações, alguma coisa, eu simplesmente, o simples fato de não repassar já é uma contribuição muito grande para a sociedade, né? Com certeza. É isso? É isso. Pessoal, é o seguinte, se vocês têm dúvidas com relação a alguma coisa, manda pra gente, tá? Manda aí no onde você tiver, provavelmente vai ter alguma possibilidade de você escrever. Você pode mandar e-mail também para o tanaluz@gmail.com. Se você tiver dúvidas específicas pontuais, eu posso de repente conversar com o Léo para a gente fazer um vídeo acessório aí de tira dúvidas, algum outro podcast. E você também pode sugerir, tá? Sugira, de repente você quer ouvir sobre um assunto, você tem um problema aí na tua sala de aula, na tua escola, e eu procuro um especialista para te ajudar com relação a isso, ok? Então, compartilhe aí esse vídeo se ele foi legal para você, se ele fez sentido para você. Utilize nas suas reuniões, nas escolas. E vamos em frente. Até mais, gente. Um abraço. Valeu.